Hoje eu vou emendar as navalhas da ensiladeira N9 da Nogueira. Como é que vocês chamam na região de vocês? É navalha ou faca? Porque na nossa região é chamado de navalha. Aí eu vou estar emendando utilizando um pedaço de mola de D20. Aí a gente corta os pedaços dela no meio. Ela vai ficar torta, a gente tem que levar ela para o fogo e poder esquentar e deixar ela reta, tirar esse empenozinho, porque senão fica ruim da gente fazer. Aí eu levo aí no fogo, ó. Depois que ela leva um calor, que ela fica bem vermelhinha, aí a gente vai, bota na forja, dá umas pancadinhas, deixa ela reta, ó. Aí ela já tá o procedimento, ó. Deixa retinha. Depois que tá retinha, a gente vai, corta ela no meio, tira o pedaço. Aí no caso eu precisei de um pedaço, três pedaços de 2 centímetros. Aí eu cortei 2 pedaços de pedaço de mola, e cortei outro pedaço de outra mola, porque não dava, né? Esse do meio aí ficou bem estreitinho. Geralmente essas navalhas ou faca, né, ela só gasta no máximo, a pessoa só consegue gastar no máximo 2 centímetros, 20 milímetros. Essa daí chegou ao máximo que tinha de desgaste mesmo. Aí eu vou cortando com a serra mármore, eu corto de um lado e corto do outro para poder o disco durar mais, porque senão o disco não dura, no instante se acaba. Aí agora, ó, tô fazendo a marcação na outra peça, já cortei a outra peça também. E agora para soldar eu aproveito essa parte onde era a fiação da navalha e já dou um cordãozinho de solda por meio aí, já aproveito esse espaço aberto. E como eu vou estar soldando aí com a MIG, a Pro MIG 250, a gente utiliza o arame com gás, a gente utiliza o arame e o cilindro de gás, né? Aí eu vou estar botando numa amperagem de 140 amperes, porque com 140 amperes essa máquina aí já trabalha numa potência alta. Aí a gente deixa andando em 140 amperes, a gente consegue fazer a solda boa, fica bem resistente, bonita. Aí você vê como é que tá a tensão. O arame é o 0,8, tem aí o gás que é CO2, né, com argônio. Deixei nesse 2T lá embaixo, que é para poder a gente poder apertar o gatilho e ele sair. Função cinética. Tem bastante coisinha que essa máquina tem de tecnologia. E aí, ó, dou um ponto de um lado, outro ponto do outro. Aí eu começo pro lado contrário, que é para dar uma puxadazinha para o outro lado. Porque se ela puxar para o outro lado, não tem nada. Agora, se ela puxar para cima, para aquela parte que é o chanfrozinho, atrapalha um pouco. Aí o espaço que ficou. Agora a gente vai dando a solda. Eu gosto de pegar sempre em uma posição boa para soldar, porque a solda fica melhor. Eu já cansei de falar a vocês que se ela tiver numa posição que ajude, a solda fica mais fácil de você fazer e também fica mais fácil da penetração do arame, porque você consegue soldar melhor. Aí eu estou fazendo um cordãozinho puxando para um lado e para outro, para um lado e para outro, para um lado e para outro. Aí eu vou estar fazendo de 3 etapas. Tem um que eu estou puxando direto, arrastando o bico da tocha com a linha reta, para poder ver como é que ela fica a solda, porque a gente vai estar testando aí solda, como é que essa máquina se comporta em diferentes processos, tá vendo? Ó? Aí eu já estou fazendo zigue-zague, ó. Eu enchi primeiro num cordãozinho fino, aí depois passei o outro por dentro, fazendo o zigue-zague. E já vai ter outro que a gente vai fazer praticamente direto. Pega a solda, encosta uma peça na outra, aí a gente vai estar fazendo o enchimento diferente. Cada um a gente faz num processo para ver. Isso aí é simplesmente para ver como é que a máquina tá vendo. Ó, isso aí eu estou balançando para um lado para outro, para um lado para outro, para um lado para outro. Aí vai ter outro processo também que eu vou fazer tipo uma bolinha, tipo como se fosse aquela escama de peixe. A gente joga para um lado, aí joga para o outro, dá uns pontinhos, que nem fosse, na verdade fica que nem fosse uns pontos por cima do outro, mas não é. É simplesmente que quando você fica balançando a mão, aí ela fica desse desenho. Mas é muito fácil de soldar com essa máquina, por essa questão das tecnologias que ela tem, ela ajuda. Tem a questão de correção, se a gente dá uma erradazinha, ela fica aí, ó, tá vendo, ó, como eu estou mostrando, ó, ela ficou, essa aí foi só de um lado para outro, de um lado para outro. Essa daí já foi aquela outra, já fica que nem uma escaminha de peixe, porque a gente vai só refazendo, que nem tá, não é fazendo uma bolinha não, essa aí ainda não. É só fazendo, dando um lado, dá uma voltinha, meia volta e vai chegando. Já essa daí não, essa aí foi um círculo mesmo, a gente vai circulando, circulando, circulando. Aí quando termina no final fica parecendo que foi um cordão mais largo. Mas na verdade só foi isso, ó. Tá vendo a diferença? E ó, agora a gente tá fazendo o acabamento.
Nesse acabamento eu estou usando a esmerilhadeira grande da Bosch, né? Porque essa esmerilhadeira aí ela facilita o serviço da gente. Serviço grosseiro ela no instante faz. Já para fazer serviço pequeno, ela é ruim porque você tem que ter um canto para você estar apoiado. E ela pesa muito, porque ela é de 2.200 watts de potência. É uma máquina muito pesada. Só que tem força. Se você precisar fazer um serviço mesmo que requer muito mão de obra, ela vale a pena você estar trabalhando. Agora a gente vai estar fazendo a parte do corte, que é a parte da afiação. Eu começo assim, pego a serra mármore, boto um disco de corte fino e vou fazendo essa abertura. Aí para o disco não quebrar, porque às vezes ela vai envergando, quando você vai cortando, vai esquentando e ela vai empenando. Aí eu pego a talhadeira e abro um pouquinho. Aí depois que eu abrir em certo ponto, eu passo a esmerilhadeira de novo até sair a peçazinha. Aí agora a gente faz o acabamentozinho mais fino, né? Que isso aí eu faço com a esmerilhadeirinha pequena. Porque a esmerilhadeira pequena ajuda nessa questão de você fazer o acabamento sem esquentar muito a peça. Olha como ficou. Vendo que ela está empenada, ó. Eu disse a vocês que ela não pode estar empenada desse jeito. Porque se desse jeito aí ela não puxa o capim. Aí agora eu vou levar ela para o fogo de novo. Quando chegar lá no fogo, aí a gente vai bater, esquentar ela, deixar ela ficar vermelha e bater ela no sentido contrário, para ela ficar retinha. Tipo quando eu fui aprumar a mola. Aí agora a gente só empenar ela para esse lado que eu estou mostrando aí, ó. Tem que empenar ela para cima para ela poder ficar na posição. Isso é a solda que puxa. Você dá uma puxadazinha, não tem jeito. Peça grande desse tamanho, isso é ruim de fazer. Às vezes vocês pensam que é rapidinho, mas não é não. Olha, agora já vou fazer a têmpera. Eu já fiz aquele procedimento porque eu não mostrei a vocês não, porque é simplesmente só bater com a marreta e pronto. Não, o vídeo fica muito longo também, fica chato. Aí estou fazendo a têmpera. A têmpera eu só faço mais ou menos onde eu soldei a peça. Por quê? Porque ali não tem necessidade mais de fazer uma têmpera até em cima nos buracos do parafuso, porque fica perigoso também de quebrar o buraco do parafuso. Aí a gente faz essa têmpera, eu deixo ela bem aquecidazinha, mas na hora de esfriar eu só esfrio uns 2 centímetros mais ou menos. Esse óleo aí ele é rasinho, ele tem pouco óleo dentro dessa vasilha, aí a gente consegue controlar. Aí depois que a gente controla a temperatura, deixa tudo numa temperatura só para ficar mais ou menos a temperatura, as 3 navalhas do mesmo jeito, com a mesma dureza. Aí espera esfriar um pouquinho para poder a gente começar a fazer o acabamento. Aí eu estou fazendo um acabamentozinho só para fazer a fiação. Aí a gente já que está fazendo a fiação, a gente já faz todo o procedimento de limpeza também. E esse procedimento de limpeza a gente agora tem que ter um pouco de cuidado, não pode deixar a peça aquecer para ficar azul não, senão destempera também. Tem muita gente que às vezes pensa que só passou a esmerilhadeira aí e pronto. Não é simplesmente assim não, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque senão você faz e você destempera ela. Aí agora a gente está terminando de finalizar. Então uma parte bem chatinha, porque você agora tem que pesar para ver se está no peso só. Se ela tiver uma mais pesada do que a outra não presta, fica vibrando demais. Aí se tiver alguma torturazinha você tem que corrigir e aí dá certo. Fica no jeito. Aí também depois que eu termino eu passo um macho de rosca, limpo essa rosca tudinho, para poder não correr o risco quando o cliente chegar em casa ela não dá. E olha, ó, teve uma do lado esquerdo ainda que está um pouquinho mais pesada. Aí eu vou passar ela na esmerilhadeira e deixo ela no peso. Eu estou mostrando a vocês que dá para fazer com uma simples balancinha daquelas penduradas, né? E é isso. Se gostou, segue e até o próximo vídeo, se Deus quiser.